Boa noite, irmãos, irmãs na fé. Estamos aqui na igreja, na comunidade evangélica luterana Sião, para mais um culto online. Lembrando o dia de amanhã, sexto domingo após Pentecostes. Por isso, queremos estar em comunhão com o nosso Deus, com hinos de louvor, com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus. A vocês que em casa estão, também com suas famílias, vão estar neste momento em comunhão com o nosso Deus amoroso. Vamos agora cantar o hino de louvor, Grande Deus, o teu louvor. Nós queremos neste momento, então, pedir a presença do Deus Trino e após confessar os nossos pecados a Deus de forma responsiva. Em teu nome, ó Deus Pai, Criador do Universo, em teu nome, ó Deus Filho, que deste a vida para nos salvar, em teu nome, ó Deus Espírito Santo, ó maravilhoso Consolador, em teu nome, ó Deus Trino, iniciamos o nosso cantar, preparamo-nos para ouvir, prostramo-nos para adorar, prontificamo-nos para semear. E neste momento, então, queremos, irmãos e irmãs, confessar os nossos pecados a Deus de forma responsiva. A letra C, que diz comunidade, vocês poderão responder. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por tua palavra poderosa, fizeste surgir e crescer a fé em nossos corações. Abre nossos ouvidos para a tua palavra, para então reconhecermos e confessarmos nossos pecados. Confessamos que muitas vezes não queremos ouvir as palavras do teu reino. Outras vezes somos como a semente semeada no caminho, ouvimos a pregação da tua palavra indiferentes, apenas por costume. Para criticar, fechamos nosso coração e deixamos que a palavra saia arrancada da nossa vida. Outras vezes ouvimos tua palavra com entusiasmo, nos empolgamos e até tomamos decisões. Mas diante das dificuldades,
desanimamos e deixamos de viver como os teus filhos e te servir com gratidão. Também deixamos que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoquem tua palavra plantada em nós. Bondoso Deus, perdoa os nossos pecados por amor do teu Filho, Jesus Cristo. Envia-nos teu Espírito Santo e dá-nos corações novos, arrependidos e confiantes no teu amor e perdão. Transforma-nos em terra boa, onde a semente da tua palavra é semeada e produza muitos frutos. Por amor de Cristo, nosso Salvador. Amém. E a todos aqueles que sinceramente arrependem-se de seus pecados, por pensamentos, palavras e ações, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora cantar o próximo hino, neste momento. Nós temos diante de nós, para esse sexto domingo após Pentecostes, o Salmo 65. Salmo 65, partindo do versículo 9 ao versículo 13. O Salmo 65 este salmo é um hino de ação de graças pela bondade de Deus e pelo seu cuidado pelo povo de Israel. Então, assim nos diz o salmista, partindo do versículo 9 até o versículo 13. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações.
Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas, há farturas. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Após a leitura desse belíssimo salmo, vamos cantar o hino muito bem conhecido, Graças dou por esta vida. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Queremos também, neste momento, fazer as leituras do Antigo Testamento e também da Epístola. E para esse sexto domingo após Pentecostes, nós temos diante de nós o livro do profeta Isaías, versículo 55, destacando o versículo 10 ao versículo 13. Uma pequena reflexão antes da leitura. Esses versículos que serão lidos celebram a alegre saída do povo da Babilônia e comprovam que a palavra de Deus não volta vazia, pois ela é fértil, ela realiza tudo o que Deus quer. Ouviremos então as palavras 10 ao versículo 13, que diz: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce mato.
Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. É Deus falando com o profeta Moisés. Também queremos agora fazer a leitura da epístola aos Romanos. Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17, que mostra a criação, ela suporta com angústia e com paciência a revelação dos filhos de Deus. Um dia haverá uma revelação gloriosa aos filhos de Deus. Então, assim diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 12 a 17. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Até aqui as palavras da epístola. Queremos agora cantar um belíssimo hino, Em Nossa Vasta Terra. Em nossa vasta terra, do sul ao Amapá, nos vales e na serra, teu nome soará. A todos os recantos nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, pregando o Salvador. De Deus as maravilhas que vemos ao passar, por selvas e por ilhas, por rios e pelo mar. São tantas, são imensas, mas cegos muitos são. Professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê. Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação.
Neste momento faremos a leitura do Santo Evangelho, também especial para esse sexto domingo após Pentecostes, onde nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, primeiro do versículo 1 a 9 e depois do versículo 18 ao versículo 23. E é a grande parábola aqui do semeador. Assim nos diz o evangelista Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Agora vamos à explicação da parábola, partindo do versículo 18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas dura um pouco porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Quando nós falamos creio, é que cada um crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Por isso não está no plural, está no singular. Cada um poderá iniciar essa confissão de fé dizendo creio. Vamos então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos agora louvar o nosso Deus com o próximo hino, antes de ouvirmos a mensagem para este momento de culto. Erguei-vos, cristãos, entoai o louvor a Deus, cujos feitos de graça e de amor fizeram a Igreja entre nós progredir e o reino glorioso de Cristo expandir. Erguei-vos, cristãos, vosso Rei vos chamou, e o facho de glória e verdade entregou. Levai-o com fé e esperança em Jesus, fazendo nos lares brilhar sua luz. Erguei-vos, cristãos, e com fé com os pais, vossa obra fazei como filhos leais, na Bíblia firmados com muita oração, marchai para a frente na santa missão. Erguei-vos, cristãos, logo vem o Senhor. Ó, quantos ignoram o seu Salvador! Corramos a fim de estas almas chamar, enquanto podemos a Cristo levar. Erguei-vos, cristãos, não podeis hesitar. Jesus prometeu vossos passos guiar, e sempre convosco nesta obra estarás. E a quem for fiel, justo prêmio dará. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Quando queremos meditar no Evangelho lido há pouco, Evangelho de Mateus, capítulo 13, 1 a 9, 18 a 23, onde nós temos aqui a parábola do semeador. É uma das parábolas mais conhecidas e mais bonitas de todas que Jesus contou. E ele a contou no auge do seu ministério. Só para lembrar, uma parábola é uma pequena história inventada para explicar uma verdade. Por isso nós não podemos literalmente interpretar uma parábola, ela é ilustrativa, ela quer ilustrar uma verdade. E Jesus usou essa ferramenta com muita sabedoria. Os evangelistas dizem que multidões corriam ao encontro de Jesus para ouvir a sua pregação,
para falar ao povo, Jesus teve que subir num barquinho, enquanto a multidão ouvia de pé na praia. Era muita gente mesmo, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E aqui Jesus conta uma parábola, eu diria extraordinária. Jesus usa um costume da época lá na Palestina, bem diferente dos dias de hoje. Essencialmente, o sustento do povo de Israel era diretamente com a agricultura, e haviam pequenas propriedades. Hoje já é bem diferente, nós temos agroindústria, e a maioria das pessoas vai no supermercado fazer as suas compras. Lá era direto das pequenas propriedades e comprado direto dos agricultores. E as propriedades eram extremamente pequenas. Cada agricultor tinha sua propriedade que arava, cultivava, preparava para depois então semear a sua semente. E antes de dizer esses tipos de solo que Jesus aqui coloca na parábola, é bem interessante também, muito diferente na época como eles semeavam. Não havia essa tecnologia que nós temos hoje, com máquinas, digamos assim, muito sofisticadas. Era simplesmente o agricultor colocava aqui uma sacola, depois da terra preparada, e ele com uma mão jogava para um lado e outra mão para o outro lado, uma mão para um lado, outra mão para o outro lado. Quando era criança ainda lembro que assim se fazia ainda, quando eu era criança. Jesus aqui então conta a parábola do semeador, que é extremamente importante. Primeiro ele diz, o semeador saiu a semear. E normalmente o semeador não vê onde a semente cai. Pode cair na beira do caminho. É interessante também que hoje nós temos estradas asfaltadas, estradas largas. Naquela época eram picadas. No final de uma propriedade, onde começava a outra, havia umas picadinhas para passar, caminhar, chão duro, onde as pessoas circulavam. E aí Jesus conta aqui sobre 4 tipos de solo, onde a semente caiu. Aliás, é bom que se diga, a semente era de excelente qualidade. Gostaria de lembrar, e talvez alguns até lembram, também algo que acontecia 30, 40, 50 anos atrás. As pessoas escolhiam uma boa semente no seu galpão, no seu depósito, e para ter certeza que essa semente pudesse germinar quase em toda a sua totalidade, a pessoa pegava 100 sementes, ia lá na horta, preparava bem e colocava aquelas sementes ali. Se quase todas, ou mesmo todas as sementes germinassem, o agricultor diz, minha semente é muito boa. Posso semear a semente que eu vou obter uma boa produção. Hoje, as sementes já estão sendo selecionadas. Por vezes, sementes selecionadas são extremamente caras, uma saca, por exemplo. E aí Jesus, na sua onisciência, na sua sabedoria, ele conta essa parábola para demonstrar a atitude daqueles que recebem a semente da palavra de Deus. E ele usa essa analogia, essa comparação com o agricultor. Ele diz que o agricultor, o semeador, saiu a semear. Como eu já havia dito, que uma sacola cheia de semente,
E ele atirava uma mão para cá, outra mão para lá, uma mão para cá, outra mão para lá, assim sucessivamente, até o final de sua propriedade. E Jesus diz aqui na parábola que parte da semente caiu no caminho, nas trilhas. Talvez o semeador nem havia percebido. E Jesus conta aqui então que vieram os pássaros e comeram essa semente. Ele diz que são pessoas que ouvem a palavra, poderíamos dizer assim, no oba-oba, como muitas vezes já temos assistido pregadores dizendo assim: quem quer hoje aceitar Jesus? A pessoa levanta: eu quero Jesus. Sai da porta fora, esquece tudo. Ou seja, não houve nem mesmo uma conversão do Espírito Santo no coração desta pessoa. O simbolismo dos passarinhos terem comido a semente no caminho onde era visível significa que o inimigo, o maligno, veio e tirou a alegria da palavra, tirou a semente do coração destas pessoas. E aí Jesus continua dizendo que o semeador também, sem perceber talvez, jogou sementes num solo rochoso. Talvez ele nem havia se dado conta. Esta semente, ela germinou, ela criou algumas raízes, mas como depois a raiz tocou na rocha, e veio o sol escaldante da Palestina, a raiz secou. Poderíamos ver aqui atitudes de pessoas que têm um interesse momentâneo pela palavra, mas logo desaparecem também. A palavra não chegou a penetrar em seus corações. E no momento das angústias, olha, o sol escaldante, no momento das angústias e das perseguições, essas pessoas logo se afastam. Por até motivos banais, por circunstâncias banais, as pessoas se afastam. Creio eu que esta semente semeada no meio da rocha também não houve uma conversão do Espírito Santo na vida destas pessoas. E depois, Jesus também diz que parte da semente caiu no meio dos espinhos. Talvez espinhos bem pequenos, talvez até invisíveis. E essa semente germinou, cresceu, mas os espinhos, por vezes, crescem mais rápido que a própria planta que germinou. Talvez muitos que estão assistindo aqui já trabalharam em agricultura, eu trabalhei, que a gente tinha que capinar o inso, os espinhos, para, por exemplo, o milho poder crescer com vitalidade e não ser sufocado por espinhos. É só experimentar, não capinar, os espinhos sufocam e a produção, ela é ínfima, ou talvez nada produz. É a fascinação pelas coisas do mundo. Jesus aqui diz, pessoas que querem a semente da palavra, as pessoas estão na igreja, mas elas dão só um pedacinho no coração, porque elas estão muito fascinadas pelas coisas do mundo. E como a própria Escritura diz, não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir o Senhor Deus e as riquezas. Não que as coisas materiais ou as riquezas sejam má em si. É importante que se diga que, por muitas vezes, as pessoas não dominam mais
as coisas materiais, ou as riquezas, ou o dinheiro, elas acabam tornando-se escravas. E quando elas se tornam escravas, é como se fossem estarem adorando um ídolo, Mamon. E aí a fé, ou mesmo a semente, ela é sufocada e ela acaba morrendo. E Jesus prossegue no quarto solo e fala em terra boa. E quando ele diz que a semente que caiu em terra boa são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e as compreendem. Aqui eu gostaria de enfatizar, até porque a nossa igreja, ela tem por tradição já trazer o ensino para as criancinhas. Vocês lembram da escola dominical, ou como nós também chamamos escola bíblica? Eu mesmo comecei a frequentar com talvez menos de 4 anos de idade, histórias bíblicas, cânticos, orações. Como isto é importante compreender a palavra de Deus. E a semente que caiu em terra boa, Jesus aqui exemplifica que a produção foi de 30, 60, 100, isso era excelente lá na Palestina. Era uma boa produção, não havia adubação que nós temos hoje. Mas ele tenta enfatizar aqui, são aqueles que, ao ouvir a palavra, também compreenderam a palavra de Deus. Por isso que, por vezes, as pessoas acham que se converter à palavra de Deus é um toque de mágica, é algo rápido. Você quer aceitar Jesus? Num instante. Só para ter uma ideia, Jesus teve que estar aqui no mundo 3 anos, ensinando, pregando, fazendo com que as pessoas compreendessem a palavra de Deus. É claro que sabemos que a palavra de Deus, ela toca no nosso coração com a ação do Espírito Santo. Mas é necessário compreender, é necessário estudar a palavra de Deus, ouvir as pregações, para que possamos compreender e assim estarmos alicerçados à palavra de Deus. Por isso, prezados irmãos na fé, aqui também nós não poderíamos dizer que em que tipo de solo eu me enquadro? Beira do caminho, solo rochoso, entre os espinhos ou a terra boa? Quem sabe nós estamos nesses 4 solos, porque somos pecadores. Mas aqui vai uma grande diferença. Aquelas pessoas que dão ouvidos à palavra e são sensíveis à palavra, e querem se alimentar sempre mais desta palavra, que amam esta palavra, tais pessoas são consideradas como terra boa. Não é nenhum mérito de quem é terra boa, mas são pessoas que não resistem à palavra de Deus. Agora eu fiquei concluindo aqui, quando Jesus contou esta parábola, logo me veio à mente uma porcentagem. Eram 4 tipos de solo. Digamos, 25%, 25%, mais 25%, mais 25%. A palavra só atingiu o solo bom, fértil. Quantos por cento seriam isso? 25%. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela opera em nossos corações. Mas como Jesus diz aqui, há pessoas que resistem, que não querem, têm uma vida com Deus muito superficial, rapidamente esquecem tudo,
ou não compreendem a verdade do reino de Deus, do Evangelho. E Jesus aqui, ele é muito contundente quando ele fala à multidão e aos discípulos que os que ouvem a palavra de Deus, poderíamos dizer aqui, 25%. Ele já sabia disso. E isso perdura até os nossos dias. Esse povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Certa vez Jesus disse: quantas vezes quis reuni-los, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. É lamentável. Eu vi, isso uns 30 anos atrás, logo após a minha formatura, 32 anos atrás, num dos sermões, eu achei uma estatística que me causou um impacto muito grande, que dizia o seguinte: foi feita uma estatística no mundo cristão, e onde o resultado desta estatística disse o seguinte: 86% das pessoas que se dizem cristãs nominais estão dando as costas para a igreja. E 14% das pessoas que se dizem cristãs são fiéis à igreja. É uma estatística. Jesus não chegou tão longe, mas ele preveu que isto estaria para acontecer e está acontecendo. Poderíamos fazer assim digamos assim, por exemplo, vamos pegar Santo Ângelo. População o quê? 70 mil? Imaginem se viessem 75% das pessoas à igreja. Teríamos que construir muitas igrejas, capelas, para podermos realizar os cultos, embora que agora não o podemos fazer. Mas são poucos que levam a sério a sua vida cristã. Mas eu gostaria de aqui, neste final, dizer aos irmãos que o reino de Deus, ele não para de crescer. Sabemos disso desde a Páscoa. Por isso nós não precisamos desanimar diante dos aparentes insucessos em nosso plantio. Que a semente da palavra divina que se encontra em nós, terra fértil, possa crescer e produzir os frutos que Deus deseja. Vamos ver com Cristo, se ele disse que 25% das pessoas que ouviram a palavra de Deus, viveram a palavra de Deus, foram fiéis à palavra de Deus, produziram muitos frutos. Meu irmão, minha irmã, vamos ser esta semente que ela germinou, cresceu, produziu. Cada um de nós está na missão de Deus, de levar o Evangelho, de levar a mensagem da salvação aos outros, porque a semente é de excelente qualidade. Não sabemos se aquele solo irá aceitar essa semente, mas é o nosso dever semear a palavra de Deus de forma clara e pura, porque Deus diz: a minha palavra não voltará vazia. Que assim seja. Amém. Nós queremos agora elevar nossos pensamentos a Deus em oração, de forma responsiva, onde está a palavra ó
oficiante fala. Letra C, congregação, vocês que estão em casa podem orar. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso Criador, falaste e o universo passou a existir. Por tua vontade, a terra foi povoada com rebanhos. Pela tua palavra, a vegetação e a grama cresceram para alimentar todos os animais. Somos gratos porque o teu poder ainda permanece entre nós. Assim como a chuva e a neve caem do céu para nutrir a terra por teu comando, assim prometeste que a tua poderosa palavra, semeada nos corações das pessoas de todos os lugares, irá produzir resultados. Envia o teu Espírito Santo para preparar nossos corações, a fim de receber a tua santa palavra. Previne-nos contra o endurecimento de nossos corações, que impede a tua palavra de agir em nós. Guarda-nos da negligência, do constante estudo da palavra. Protege-nos de situações que possam enfraquecer a nossa fé. Faze de nossos corações uma terra fértil, para que a tua palavra produza muitos frutos da fé. Que o teu Espírito Santo abençoe o nosso semear da tua palavra, para que ela brote e cresça numa viva esperança. E quando, Senhor, virmos pouco ou nenhum resultado da palavra que semeamos, encoraja-nos para que lembremos a tua promessa de que a tua palavra não voltará vazia. Concede-nos, ó Pai, que sempre tenhamos campos para semear a tua palavra. E assim sejamos instrumentos para que muitos, pela ação do Espírito Santo, cheguem à fé salvadora em Jesus Cristo. Por tua piedade, Senhor, ouve a nossa oração. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor da colheita, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Convidamos a vocês que estão em casa a orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E assim queremos desejar que todos tenham uma boa noite. É claro que nós nos encontramos num período bastante delicado, quando estamos vivendo esta pandemia do Covid-19, mas precisamos sim termos ao nosso lado o nosso Deus, que é onisciente, e Ele sabe a hora certa. Onde há uma tempestade, vem depois a bonança. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas que possamos diariamente levar nossos pensamentos em oração e dizer: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos, dá sabedoria para que tão logo possamos sair desta crise mundial, nesta pandemia que estamos vivendo. E queremos viver a tua paz e o teu consolo.
Que assim seja, e uma boa noite a todos. E os convido ainda nesse final a cantarmos o belíssimo hino Mãos ao trabalho, jovens, mãos ao trabalho, servas, mãos ao trabalho, servos. Boa noite. E mãos ao trabalho, todos também. Mãos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia que é vindo a noite, não há mais lida. Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer, tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo, a Deus nos consagrar. Eia que é vinda a noite, não há mais lida. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus, e de que é tempo agora de servir na luz. Ide o vigor da vida, a Cristo devotar. Eia que é vinda a noite, não há mais lida. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar no juízo, anjo seu clarim. Vamos, irmãos, a hora por Cristo trabalhar. Eia que é vinda